Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A verdade crua dos vínculos, o que a psicologia teme revelar sobre nossos relacionamentos mais íntimos. Vivemos em uma era onde a busca por conexão parece ser o motor principal de nossas vidas. Somos bombardeados com imagens de relacionamentos perfeitos, histórias de almas gêmeas e a promessa de um amor que supera todas as adversidades. Mas, e se essa busca incessante por validação externa, essa ânsia por um felizes para sempre fabricado, for justamente o que nos cega para as verdades mais profundas sobre quem somos e como nos relacionamos? A psicologia, em sua busca por soluções e curas, por vezes se detém na superfície, tratando os sintomas sem ousar mergulhar nas águas profundas da existência que realmente moldam nossos laços. Há uma ilusão poderosa alimentada pela cultura, a do amor perfeito, uma miragem que nos leva a acreditar que encontrar a pessoa certa resolverá todas as nossas carências internas, que o outro será o espelho onde encontraremos nosso valor. Essa dependência do olhar alheio, essa necessidade de sermos confirmados pelo parceiro, é um dos venenos sutis que corroem a autenticidade de nossas relações. E muitas vezes, a terapia tradicional, com sua abordagem focada em comportamentos e pensamentos imediatos, falha em desmascarar essa armadilha existencial. Mas as raízes de nossos apegos, de nossas dependências, de nossos medos mais profundos, são muito mais antigas e coletivas do que imaginamos. Jung nos falou sobre o inconsciente coletivo, sobre os arquétipos que habitam a psique humana, sobre as sombras que projetamos em nossos parceiros sem sequer perceber. É aqui que reside uma verdade dolorosa. Muitas vezes, não amamos a pessoa à nossa frente, mas sim um fantasma, um ideal, ou pior, a projeção de nossas próprias partes não examinadas. E assim, perpetuamos ciclos de sofrimento, de incompreensão, de alienação, presos em padrões que se repetem através das gerações. E o que dizer da estranha atração que sentimos pelo familiar, mesmo quando esse familiar é a dor? Existe um paradoxo no conforto que encontramos em relacionamentos disfuncionais. A familiaridade do sofrimento, por mais amarga que seja, pode parecer mais segura do que a vasta e incerta paisagem da liberdade, da autossuficiência. A liberdade de ser quem somos, sem máscaras, sem a necessidade de agradar, sem a constante busca por aprovação, pode ser assustadora. É mais fácil permanecer na gaiola conhecida, mesmo que ela nos aprisione, do que abrir a porta para o desconhecido. Este convite é para você que sente um vazio nas respostas superficiais, que anseia por uma compreensão mais profunda. É um chamado para despir as vestes da conformidade relacional, para encarar as verdades dolorosas que moldam nossas conexões. Não será um caminho fácil, pois a verdade, quando crua, pode ferir, mas a promessa reside na clareza libertadora que aguarda do outro lado, uma clareza que, embora árdua, é a única e pode nos conduzir a um amor mais autêntico e a relações verdadeiramente significativas, porque a conexão profunda pode ser sua prisão mais bem disfarçada. A ilusão da complementaridade. A promessa de encontrar a alma gêmea é uma narrativa sedutora que nos leva a buscar no outro a completude que nos falta. Mas essa busca externa é, na verdade, uma fuga do confronto com nossa própria incompletude existencial. Relacionamentos construídos sobre essa fundação frágil se tornam prisões disfarçadas de refúgios. A psicologia foca em consertar a comunicação, mas ignora a verdade fundamental. A força relacional reside na autossuficiência. A dependência emocional cria um teto de vidro para a autenticidade. Além disso, projetamos nossas próprias sombras, medos e desejos reprimidos no parceiro. As brigas banais são, na verdade, manifestações de nossa própria escuridão. A pressão para manter a paz nos leva a sacrificar a verdade pessoal e a individualidade por uma harmonia superficial. Nietzsche nos alertou sobre como a moralidade convencional sufoca a individualidade. A diferença entre um vínculo autêntico e um de dependência é crucial. O primeiro preserva a liberdade, o segundo usa o outro como escudo contra o confronto consigo mesmo. A sabedoria estoica sugere cultivar a autossuficiência emocional. Foque no que você pode controlar, suas reações, suas projeções. Pratique o amor fati, amar o destino do relacionamento, com suas dores e alegrias, como parte da jornada. Reflita. Você escolheu seu parceiro porque ele te completa, ou porque ele te desafia a se tornar inteiro por si só. O mito da comunicação perfeita. Porque falar mais pode
pode afastar você do seu parceiro. A psicologia moderna, em sua busca incessante por soluções, frequentemente eleva a comunicação aberta a um patamar quase sagrado. Ensina-nos a falar, a expressar, a verbalizar cada pensamento e sentimento. Mas, e se essa ênfase excessiva nas palavras nos cega para as verdades mais profundas, aquelas que residem nos silêncios eloquentes, nos sentimentos que a linguagem é incapaz de capturar? A busca frenética por palavras pode, paradoxalmente, mascarar a ausência de uma compreensão genuína. Há uma verdade dolorosa aqui: nem tudo precisa ser dito. O excesso de verbalização pode diluir a profundidade de uma conexão real, criando a ilusão de intimidade onde, na verdade, há apenas ruído. Um silêncio compartilhado, quando genuíno, pode transcender qualquer discurso, oferecendo um nível de entendimento que as palavras jamais alcançariam. A própria linguagem, por mais bem intencionada que seja, é uma barreira. Ela pode distorcer intenções, criar mal-entendidos e solidificar visões de mundo incompatíveis. O quanto realmente podemos conhecer o outro através das palavras que ele escolhe usar? Aplicando a dialética hegeliana à comunicação, percebemos que o que se diz tese raramente corresponde ao que se entende ou ao que se sente antítese. A verdade emergente, a síntese, muitas vezes reside nas entrelinhas, nos espaços entre as palavras. A ideia de um entendimento perfeito é uma falácia, pois a interpretação subjetiva é inevitável. A sabedoria do taoísmo nos ensina sobre o wu-wei, a não-ação. Na comunicação, isso se traduz em saber quando falar e, mais importante, quando não falar. Desenvolver a escuta ativa e empática significa não apenas ouvir as palavras, mas sentir as emoções subjacentes. É aprender a ler o que não é dito, a reconhecer quando o silêncio é um refúgio para a introspecção e não uma fuga da verdade. Reflita: você fala para ser ouvido ou para ouvir? Quantas vezes o silêncio em seu relacionamento poderia ter dito mais do que horas de conversa? O amor que dói é real. Desconstruindo a validação psicológica de relacionamentos tóxicos, existe uma tendência preocupante na psicologia contemporânea de validar o sofrimento dentro dos relacionamentos. O foco recai sobre mecanismos de enfrentamento, sobre como lidar com a dor, em vez de questionar a própria natureza do vínculo. Mas devemos nos perguntar: nem toda dor é um sinal de crescimento. Algumas dores são, na verdade, alertas de perigo existencial. A familiaridade do sofrimento é uma armadilha. A dor em um relacionamento pode se tornar tão conhecida, tão intrínseca à dinâmica, que acaba por gerar uma estranha forma de conforto. Essa zona de conforto disfuncional impede a busca por algo genuinamente saudável, mantendo-nos presos em ciclos de apego traumático. A psicologia, muitas vezes, oferece ferramentas para gerenciar essa dor, para conviver com ela, em vez de confrontar a causa raiz existencial, a necessidade de sair de um ambiente que nos adoece. A filosofia de Albert Camus nos confronta com o absurdo da condição humana. Nossa busca por sentido em um universo indiferente pode nos levar a aceitar sofrimentos desnecessários em relacionamentos que espelham essa falta de sentido. Em vez de nos revoltarmos contra essa condição, nos acomodamos. A ética da virtude aristotélica nos convida a refletir sobre o que constitui uma vida boa, uma vida florescente. Um relacionamento que consistentemente gera dor e impede o desenvolvimento individual está verdadeiramente alinhado com a virtude? É preciso ter a coragem de definir seus próprios critérios de bem-estar relacional, independentemente da validação externa. Pergunte a si mesmo: este relacionamento me nutre ou me consome? Ele me impulsiona em direção à minha melhor versão ou me aprisiona em um ciclo de dor familiar? O amor que transforma é aquele que nos liberta para sermos quem somos. O amor que destrói é aquele que nos consome em nome de uma falsa segurança, a liberdade de estar sozinho. Por que a psicologia tem medo de nos dizer que tudo é poder? A psicologia moderna, em sua visão, frequentemente demoniza a solidão. Ela a associa a estados de depressão, a um sinal de fracasso social, a algo a ser evitado a todo custo. Mas essa perspectiva ignora uma verdade filosófica profunda. A solidão, quando escolhida e compreendida, não é um fardo, mas uma fonte de autoconhecimento, força e liberdade existencial. Uma verdade dolorosa é que muitas pessoas entram em relacionamentos não por um amor genuíno, mas como uma fuga desesperada do desconforto de estarem consigo mesmas. A incapacidade de tolerar a própria companhia, de confrontar o próprio eu em seu silêncio, é a raiz da dependência relacional. A solidão, contudo, é ir como um espelho. É no silêncio do eu que as verdades mais incômodas e, paradoxalmente, mais libertadoras sobre nossos desejos, nossos medos e nosso propósito emergem. É um convite ao confronto interno, onde a sombra de um pode ser confrontada e integrada. Nietzsche, com sua visão do indivíduo superior, nos apresenta o Übermensch, aquele que encontra sua força e valor em si mesmo, e não na aprovação alheia ou na companhia constante. A capacidade
necessidade de estar só é, para ele, um pré-requisito para a verdadeira autossuperação. Desenvolver a arte da solitude é aprender a desfrutar da própria companhia, a usar o tempo sozinho para a reflexão profunda, para a criatividade, para o fortalecimento da vontade. Práticas como a meditação filosófica e o diário podem transformar a solidão de um estado de vazio em um espaço fértil para o crescimento pessoal. Qual o seu maior medo sobre estar sozinho? E qual a maior liberdade que a solidão já te proporcionou? Compartilhe sua jornada com a solitude, a ilusão da construção conjunta. Quando a união cria um monstro coletivo, o ideal romântico de construir uma vida juntos é poderoso, mas frequentemente esconde uma verdade dolorosa. Essa união, essa fusão de identidades, muitas vezes resulta na diluição do eu individual, na criação de uma entidade coletiva disfuncional que sufoca a autenticidade de ambos os parceiros. O nós se torna um monstro que consome as individualidades. Uma verdade dolorosa é a tendência de sacrificar desejos, ambições e até a própria moralidade em nome da harmonia do casal ou da família. O perigo de se tornar um mero apêndice do parceiro é real, onde a própria vontade se apaga em favor de uma suposta unidade. Essa dinâmica leva à criação de uma persona do casal, uma fachada social que oculta as verdadeiras dificuldades e insatisfações internas. Isso resulta em uma desconexão ainda maior entre a realidade vivida e a imagem projetada. Analisando criticamente a ideia de contrato social aplicada às relações íntimas, percebemos que, em vez de um acordo para a proteção mútua e o florescimento individual, muitas vezes o contrato se torna uma armadilha de expectativas e obrigações. Essas expectativas, que podem ser implícitas ou explícitas, aprisionam ambos os parceiros em papéis predefinidos, sufocando a liberdade. Simone de Beauvoir nos ensina sobre a importância da alteridade na relação. Ela nos lembra que o outro deve ser reconhecido como um sujeito autônomo, com seus próprios projetos e existência, e não como um objeto a ser moldado ou possuído. O desafio reside em manter a individualidade dentro de um vínculo, sem cair na fusão destrutiva ou na alienação mútua. Reflita sobre o contrato implícito em seu relacionamento. Ele liberta ou aprisiona? Você se sente um indivíduo pleno ao lado do outro ou uma parte de algo maior que te dilui? A coragem de desaprender o amor. O caminho filosófico para relações autênticas. Chegamos ao fim desta jornada, uma exploração pelas verdades dolorosas que a psicologia, em sua busca por respostas rápidas e soluções superficiais, muitas vezes prefere ignorar. Vimos como a falácia da completude externa nos aprisiona em relacionamentos que buscam no outro um espelho para mascarar o vazio interior. Exploramos os perigos da comunicação superficial, onde a busca incessante por palavras pode nos afastar da compreensão genuína, e desvendamos a ilusão da validação em dinâmicas tóxicas, onde a dor se torna um conforto familiar e a cura superficial nos impede de ver o perigo real. A base de qualquer relação verdadeiramente saudável, como ecoava a sabedoria de Nietzsche, reside no amor próprio, não um amor egocêntrico ou narcisista, mas a afirmação vádaka de si mesmo, a aceitação e o florescimento do próprio ser. É a partir dessa solidez interna que o amor pode se estender ao outro como um transbordamento, e não como uma necessidade desesperada. É o próprio indivíduo inteiro que se une a outro indivíduo inteiro, e não duas metades buscando se completar. O convite que deixamos é para abraçar a incerteza e a imperfeição. Relacionamentos autênticos não são feitos de conto de fadas, mas de honestidade radical. Honestidade consigo mesmo, primeiramente para reconhecer suas próprias sombras e necessidades, e honestidade com o outro, mesmo quando essa verdade é dolorosa. A verdadeira conexão reside na coragem de ser visto em sua totalidade, com suas virtudes e falhas, e de ver o outro da mesma forma. A filosofia, ao contrário da psicologia superficial que busca diagnósticos e tratamentos rápidos, oferece as ferramentas para desmantelar as ilusões que nos aprisionam. Ela nos convida a questionar, a duvidar, a confrontar as narrativas que nos foram impostas. É através dessa desconstrução que podemos começar a construir vínculos baseados na liberdade genuína, na autenticidade inabalável e no profundo respeito pela complexa e paradoxal condição humana. Que a busca pela verdade em seus relacionamentos seja sempre guiada pela coragem de desaprender o que não serve mais e pela sabedoria de abraçar o que é verdadeiramente real.